Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Um dia após o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter dito que o Legislativo não tolerará novos erros por parte do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia da Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu o deputado para uma reunião no Palácio do Planalto. Na saída, Bolsonaro acompanhou o chefe da Câmara até o carro oficial do parlamentar e afirmou à imprensa que a relação entre os dois continua normal. Vamos acompanhar. Nunca teve nada errado entre nós. Nunca teve nada errado entre nós. A situação está mais complicada para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele enfrentou um ambiente hostil durante sua participação em sessão do Senado na tarde desta quarta-feira, com muitos senadores questionando a sua capacidade e pedindo a sua demissão para salvar vidas. Ernesto havia sido convidado para participar de sessão temática do Senado para explicar os esforços da pasta que comanda para obter vacinas contra o coronavírus. O chanceler já havia sido alvo de duras cobranças do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante reunião mais cedo no Palácio do Alvorada. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, qual o clima por aí? Zé, boa noite, seja bem-vindo. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto, boa noite, Fiuza, boa noite, Ana. Olha, Vitor, são profissionais que cuidam da política como se fosse a última coisa da vida deles e é a última coisa da vida deles. O Centrão é tipo um aplicativo de transporte. Pega o presidente de um lado, leva até onde foi combinado e leva, cumpre o que prometeu, porém cobra e manda a fatura. O que acontece é o seguinte: os integrantes do Congresso Nacional estão em desacordo com a política externa adotada pelo presidente Jair Bolsonaro através do ministro de Relações Exteriores, que faz ali uma política segundo o próprio presidente. Ernesto Araújo, ele foi indicado pelo filho do presidente, o ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro. É assim. Só que houve uma resistência tão grande no Senado que esta sessão, vamos dizer assim, esta participação do ministro no Senado Federal se transformou num massacre. Eu nunca vi nada parecido. Alguém perguntando até o ministro e duvidando se ele realmente tinha passado pela escola Rio Branco e passou. É uma escola top em termos de estudos de política internacional aqui no Brasil, conhecidíssima no mundo inteiro pela qualidade, pela isenção e pelo profissionalismo. Chegaram a pedir que ele saísse, que ficasse fora do ministério e tornou um ambiente tão crítico que me disseram que se ele for remanejado para o exterior, ele não pode nem ser aprovado no Senado Federal. Tamanha é a divergência. E o mais estranho é que houve uma união entre Câmara e Senado contra o ministro. Na verdade, é apenas a ponta do que quer o Centrão, ou seja, tirar os mais próximos do presidente. Está difícil a manutenção do ministro Ernesto Araújo nas Relações Exteriores, mas se ele cair, aí os líderes, esses mesmos, vão partir para cima do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Não há como não imaginar exatamente isso. Hoje, o presidente da Câmara, que ontem fez aquele pronunciamento duro contra o presidente, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro com essas deferências que nós acompanhamos aqui e colocou na mesa, claramente, queremos isso. E já tem até indicação que seja um senador. Falaram lá no ex-presidente Collor, falaram em nomes de outros senadores, mas eles querem uma representação do Congresso como um ex-presidente ou um senador reconhecido nacionalmente e internacionalmente para o Ministério das Relações Exteriores. É o Centrão colocando as manguinhas de fora. E o primeiro efeito colateral desta relação presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. Mas eu te digo, é preciso negociar. Não dá para brigar com esse pessoal, não, que eles dominam o Congresso. E você, Guilherme Fiuza, suas impressões sobre todas essas articulações em andamento? Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Zé Maria Trindade, boa noite, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a você. Olha, não vejo problema algum em discutir cargos até, né?
É isso, faz parte da política. Eu acho que o presidente se propôs e até conseguiu, né, não totalmente, mas conseguiu em boa medida, ocupar o primeiro escalão com integrantes técnicos, né? E assim escolher uma equipe capaz, né, baseado em competência e não em apadrinhamento, né? Então temos aí vários exemplos disso. Talvez o mais eloquente seja o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, né, que é um técnico que já tinha trabalhado em governo, mas que assumiu uma área e toca essa área até aqui com resultados muito bons, sem fazer ali, né, até onde se saiba, pelo menos, concessões que em governos anteriores, nesta área, principalmente de transporte, foram concessões eventualmente imundas, né? A área ali da capital da corrupção no Brasil, e o presidente indicou, a partir da sua força política, a partir da votação que teve, a partir da base que continuou reconhecendo de apoio na opinião pública, uma opinião pública esclarecida, né, sabendo a agenda que estava pedindo, apoiou essa opinião pública mesmo, foi às ruas apoiar reforma da Previdência, e não tenho dúvida de que voltará, se for necessário. Agora, é isso, você discutir, tem alguém mais preparado aí que o Ernesto Araújo e que seja representativo de setores da política brasileira? Eu acho que não tem problema discutir. Agora, para isso, você vai ter que mostrar que é mais preparado e você vai ter que indicar objetivamente onde estão as falhas na política externa, senão vira a casa da mãe Joana. Não, eu quero dar um peteleco e tirar porque eu estou afim de botar o meu amigo, aí não dá. Aí não vai dar, né? Aí vira bagunça. Então, qual é a representação e qual é o nome? E para trocar o que na política? O que nós estamos vendo na política externa é o Brasil continuando a sair de uma diplomacia fajuta, ideológica e miserável, que era aquela história do terceiro mundismo. Uma diplomacia demagógica que finge que vai brigar com os Estados Unidos, com os Yankees, né, para catar aquele balaio de trouxas no cenário interno, como faz a Argentina. A Argentina faz exatamente isso. Vamos lutar contra os capitalistas, não sei o quê, né, não fazem nada, não sabem nada, estão devendo ao FMI. E assim, aí não funciona. Vai botar um boneco desse aí para ficar fazendo esse discurso? Então a gente tem que falar. Ô, Vitor, é o seguinte, a troca de comando na Câmara e no Senado não foi recheada de discursos de pragmatismo, de celeridade às reformas? Onde é que está isso agora? O presidente da Câmara vem falando de uma linguagem compreensível, que a gente tem que ficar, né, traduzindo, né, os analistas políticos. Não, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Companheiro, você não tem que querer dizer nada, você tem que dizer. Você está num cargo muito importante, né, representante de uma casa legislativa, de um dos poderes da República, no meio de uma crise muito grave. Não dá para fazer poesia. Não dá para fazer poesia parnasiana, né? Porque pode acontecer uma represália. É chantagem? Então abre o jogo. Abre o jogo. Nós estamos aqui, se não der, a gente vai boicotar. Aí vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Eu, assim, como observador, estou interessado no que o conjunto da população, como manda a democracia, quer, que é uma política que nos livre dos grupos particulares de interesse. Passe as reformas do Estado e deem ao país um ambiente melhor para se viver. É só isso. E a população continua querendo isso. E ela vê no presidente da República, em quem ela votou, a maioria, o emissário desse tipo de política. Então, se o Congresso... Eu não sei se é isso, tá? Porque, assim, linguagem cifrada tá de bom tamanho para mim, que eu já ouvi. Poesia, sei o quê. Fala português, pô. O que é para dizer? É para dizer que se não tirar o Ernesto, vocês vão trancar tudo? Mostra a chantagem, então. Apresenta, abre a chantagem.
Diz, olha só, a gente vai seguir a escola Rodrigo Maia, a gente vai ficar aqui tentando atrapalhar, a gente vai ficar aqui indo para a televisão, dizer que o presidente é negacionista. Abram o jogo. Se não é isso, sejam mais claros. Não, nós identificamos certas falhas aqui na política externa, queremos contribuir com um nome mais preparado. Apresentem esse nome. Bom, e queremos a sua opinião também a respeito dessa possibilidade de troca no Itamaraty. Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria demitir o ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, sim ou não? A pergunta já está no ar lá no portal da Jovem Pan. Acesse www.jovempan.com.br. Daqui a pouco os resultados, ainda na edição de hoje, de Os Pingos nos Is. E você, Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também. Ana, boa tarde. Boa tarde, Vitor, mestre Augusto, parceiro Fiuza, Zé, nossa audiência. Bom, Vitor, o que a gente vê, na verdade, é essa ladainha, essa continuação desde 2018 sobre um governo que comete erros, né, como todo governo, e assim precisa ser cobrado, cobranças pontuais, discordâncias pontuais, mas o que a gente vê é uma histeria, uma gritaria de absolutamente toda a oposição, nenhuma voz inteligente na oposição, nenhuma voz madura na oposição para apontar exatamente o que eles estão reclamando, qual é o problema, e em vez disso a gente só escuta a mesma batida aí de tambor, que é genocida e nazista, e isso e aquilo, e como o Fiuza muito bem colocou, o que é que vocês querem? Qual é o ponto? Qual é o caminho a ser consertado? Qual é a rota que deveríamos tomar? Vamos, o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Great Compromise, vamos chegar no meio termo, né? Num caminho comum a todos. Mas não existe essa oposição e essa voz inteligente do outro lado. O ministro Ernesto Araújo faz parte daquela ala, considerada aquela ala ideológica, né, do governo federal, e essa ala ideológica ela é também ela é mais atacada do que as outras alas um pouco mais técnicas, digamos assim, como o ministro Tarcísio, nesse sentido. E a gente vê que esse ataque ele é constante. Agora, o engraçado, Vitor, é que mesmo o ministro Ernesto Araújo ser considerado dessa ala ideológica, aí você pensa, bom, era um ministro, então, que tinha uma relação mais estreita com o governo que tinha uma relação mais estreita com o governo brasileiro, que era o governo Trump. Sai o governo Trump, entra aí agora Joe Biden, um novo governo, né, de uma ala ideológica oposta a Donald Trump, e nós vimos exatamente o oposto em relação a essa batida de frente que muitos esperavam. Agora, em fevereiro, o ministro Ernesto Araújo reuniu-se com o secretário especial aí para assuntos climáticos do governo Joe Biden, né, o John Kerry, e o John Kerry, o secretário aí americano, foi ao tweet, foi publicamente elogiar a qualidade da reunião, a profundidade da reunião e como os dois países eles conseguem deixar essas ideologias baratas e de redes sociais e de quinta série fora da sala ali dos meninos grandes, né? E tocar uma agenda interessante e propositiva para os dois países. É muito barulho para nenhuma proposta de algum caminho que possa trazer o progresso. E em relação a mais um aceno aí do Bolsonaro sobre o presidente Lira, a gente está esperando até hoje mais um aceno, e a gente está esperando até hoje, aí, há 2 anos, esse ditador, né, que o outro lado fala, que vai fechar a mídia, que vai calar a mídia, que vai prender isso, que vai fazer o diabo, né, que qualquer ditador faz. No entanto, o presidente, mais uma vez, aí, acena que ele está propositivo e ele quer encampar uma união de verdadeiro progresso, principalmente numa pandemia histórica que nós estamos vivendo. Agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu compadre Zé, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que está nos assistindo.
Olha, eu venho convivendo com diferentes governos já há muitos anos. É a primeira vez que eu vejo uma disputa em torno do Ministério das Relações Exteriores. A disputa em torno da linha do Itamaraty, disputa. Frequentemente, os governos querem impor uma linha que não é a preferida dos profissionais da diplomacia. O Itamaraty trabalha com embaixadores, secretários, primeiro, segundo, adidos, então todos vêm do Instituto Rio Branco, eles são profissionais. Acho que há uma linha, uma determinante histórica que não pode mudar, só mudou no governo do PT, que implantou a política externa da canalice, que torna o Brasil mais ligado aos Estados Unidos, aos valores ocidentais. Então, isso aí sempre foi assim no Itamaraty. Como diz o Tancredo Neves, acordo se faz em torno de princípios. Eu não sei que tipo de acordo está querendo fazer o Arthur Lira com base na distribuição de vagas do Itamaraty, não estou entendendo. Realmente, ele quer outra política externa. Ela já foi reimplantada pelo governo Temer. No primeiro dia, se não me engano, o ministro era o José Serra, já rompeu com parou com a subserviência à Venezuela, parou com esses rapapés aí diante de Cuba e tal, e voltou ao seu curso. E com o governo Temer prosseguiu com uma diferença. O ministro das Relações Exteriores, ele frequentemente se manifesta sobre vários temas, algo que o torna mais exposto. Como juiz de futebol, o chanceler do Brasil não deve ser notícia. Então, aí eu vou falar, sem juízo de valor, vou falar como alguém interessado na arte da política. Se está criando problemas pessoalmente, tem que substituir. Porque o Itamaraty não pode ser um foco de incêndios, pequenos ou grandes, porque a política externa está traçada. E não acredito que o Arthur Lira queira outra. Agora, vejo por aí no noticiário que estão culpando o ministro, o Itamaraty, porque não negociou vacinas. Espera aí já é demais, né? Você pode achar que o Bolsonaro não dá tanto valor à vacina quanto dá o governador de São Paulo. Não sei, os resultados aqui em São Paulo são os que conhecemos. Não sei se o interesse aqui é político e eleitoral. Tudo bem. Agora, veio a Coronavac e estava praticamente no mesmo plano a vacina da Fiocruz, providenciada pelo governo federal. É o Ministério da Saúde que tem que cuidar disso. É o chanceler que vai, Ernesto Araújo, que vai conseguir convencer algum governo a fazer com que o determinado país interfira para que venham vacinas para o Brasil. Esse pessoal é louco, é doido. Não é o Itamaraty que cuida disso. Você pode eventualmente fazer alguma negociação, mas ao culpá-lo por isso, aí já é demais. As vacinas estão sendo aplicadas, distribuídas, acho que vamos falar mais disso ao longo do programa. O ritmo é bom, vai melhorar. O Brasil não é nada, é muito, né? Ter distribuído mais de 16 milhões e tal, vai aumentar esse ritmo, tende a aumentar, mas é muita coisa. Agora, o que há que precisa ficar claro, como disse o Guilherme, disse a Ana, o Zé, todos aqui dissemos, o que pretende o presidente da Câmara? O que ele pretende com o Itamaraty? Ele acha que não serve Ernesto Araújo ou precisa mudar a política externa? Aí não dá. Agora, o Centrão é assim mesmo como o Zé definiu. Eles são práticos. Eles querem coisa. Agora, devagar. Devagar. O Brasil não pode ser comercial. O governo não pode ser comercializado. Não dá. Agora, ficar dizendo que a Câmara dispõe de instrumentos duros para fazer isso é ameaça? Em todo o quê? Eu não entendo. Tem uma reunião convocada pelo presidente da República de manhã para que haja um mínimo de entendimento.
Mas, à tarde, um dos participantes da reunião, um dos mais importantes, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai criar uma crise. Para mostrar que o Congresso é poderoso e tal. Olha aqui, vamos aprovar logo as reformas, vamos aprovar as privatizações e vamos ajudar a tranquilizar o Brasil para que as vacinas cumpram, a vacinação cumpra o seu curso, vai se tornando cada vez mais ágil, ponto final. Esse é o tipo da crise artificial. Agora me vem com, entre os nomes propostos, Fernando Collor. Aí não dá, você vai botar um bandido para representar o Brasil, ou agora também, depois da absolvição do Lula, não existem mais bandidos no Brasil. Você já absolve pela correspondência, pela similaridade entre eles. Ele já tem um aí que era ladrão, absolvemos um ladrão, então ninguém mais é ladrão. Não é assim. Então, nada faz sentido. Isso aí, eu diria que seria uma das flores do recesso, como dizia o deputado Thales Ramalho, quando voltava assunto na imprensa. Mas hoje sobra assunto. Se isso entrou, está em pauta. Então, ele veio para atrapalhar também a Arthur Lira, como fez o Rodrigo Maia durante 2 anos. Aí é difícil.